bem-vindas! Mãe, como anda o seu autocuidado e a sua autoestima? Você costuma se olhar no espelho, olhar diretamente em seus olhos e autoafirmar a potência que você se transformou? E fotos? Você costuma tirar? Fazer ensaios em família? Lembranças afetivas. O que você está deixando guardado para você e para o seu filho? Datas especiais, fotos em família e momentos registrados. As memórias de uma vida vivida em detalhes escondidos em imagem que valorizam o tempo de cada época. A beleza está nos olhos de quem vê. Esse é o Mãecast, eu sou a Nanda Leite, mentora de famílias. Vem comigo para mais um episódio. Ela é fotógrafa formada em design gráfico e vem nos trazer um tema que, através de um olhar sensível, que podemos ser notadas em nossa verdadeira essência. Seja bem-vinda, Gabi Vix! Oi, Fer! Eu te chamei de Fer, né? Não dá nada! Eu sou Fer, Nanda, Fer. Eu vou me condicionar a chamar de Nanda. Isso, tá bom. Gente, a gente já tem intimidade, é muita intimidade aqui, verdade. vocês não estão entendendo. Eu falei pra Gabi que eu já tô enjoada do ensaio que ela fez porque, meu Deus do céu, 1 ano usando essas fotos, tá na hora de fazer outro, né, Gabi? É verdade, Nanda, é verdade. Mas hoje a gente tem que falar sobre um tema que eu queria trazer, esse olhar que você tem com a sua profissão, pra gente falar sobre autoestima materna, que eu acho muito importante, e autocuidado, né? Trazer isso, esse olhar para as mulheres. Qual que é a tua visão, Gabi, na tua profissão, sobre esse autocuidado das mulheres, essa autoestima que elas têm com relação à fotografia, né? Sabe, Nanda, eu acho que quando a gente se fotografa, a gente vê um lado da gente. Só um lado. Se a gente faz uma selfie, a gente só vê um lado nosso. Exclusivamente um lado. Quando a gente é fotografado por um fotógrafo que tem um olhar diferente, que tem um olhar totalmente livre de todas essas críticas que a gente tem, julgamentos sobre o nosso corpo, nosso rosto, nosso olho torto, a ruga, a veia da testa, que eu sempre ouço, ai, minha veia da testa. Não, melhor a veia isso do que a testa, né, gente? Olha o tamanho da minha testa, tem 6 dedos de testa, parece um outdoor, entendeu? Mas tudo isso a gente tem que ir trabalhando, né? Absolutamente 100% das pessoas que chegam até mim, elas têm muita autocrítica. Quando elas são fotografadas por mim, é o meu olhar sobre elas que é totalmente livre disso. É uma experiência que eu recomendo todo mundo viver. Porque eu vou olhar você de uma forma muito especial. Eu vou enxergar ângulos em você com um olhar assim mais profissional, um olhar mais artístico, que vai trazer para você um outro ângulo sobre você mesmo. E o processo de fotografia é um processo também de autoconhecimento. E autoconhecimento aumenta a nossa autoestima. Quando a gente se conhece, a gente consegue aumentar a nossa autoestima, elevar a nossa autoestima. Eu vejo que as mulheres, de um modo geral, sofrem muito mais que os homens, por uma pressão estética, principalmente. A gente sabe que a mulher sofre uma pressão estética, isso é inegável. A sociedade, há quantos anos a gente vem batalhando para se sentir livre com os nossos corpos, se sentir bem neles e, né, de uma certa forma, a gente nunca está livre de verdade. Então, quando as mulheres chegam até mim, eu tento trabalhar com muito amor para que elas se veem além de um corpo. Gente, principalmente eu fotografo muitas mães, então olha tudo, olha você. Eu entrei aqui, você me falou, Gabi, eu fiz isso. Vou sair daqui ainda, vou passar na farmácia, tenho que pegar minha filha, não sei o que e tal. Tudo isso é você, Nanda. Você não é só uma veia na testa, ou uma testa grande, ou sei lá o que você tá, né, que a gente se critica. A gente é muito mais, nossa beleza é muito mais do que o nosso corpo. Nós somos mulheres potentes, fortes, inteligentes, muito grandiosas em tudo que a gente faz. Todas as mulheres que eu conheci na minha vida são potentes, por sua essência. Então, eu acho que fotografar é um grande empurrão, assim, para você se olhar, para o autoconhecimento mesmo. E esse olhar para o real, né, Gabi? Isso, para o real. A gente trazer o real nosso, a nossa essência para aquela foto. Exato. É muito difícil hoje, principalmente para quem trabalha com internet, não se ver num mundo onde você na verdade, não é daquele lugar, você não faz parte daquele lugar. Você queria estar em outro lugar.
Mas muitas vezes você tem que forçar aquilo, Uhum. né? Fazer caras e bocas e tal, pra você aparecer bonita numa foto, ou pra você, né, pra que as pessoas enxerguem você de uma maneira que você não é. E Exatamente. essa é a parte mais difícil, você Essa é a trazer parte a mais difícil. realidade pra foto. Quando você vai tirar foto, por exemplo, no ensaio sensual, uma mulher que ela, né, fica preocupada com a estria, celulite, com a barriga, com um monte de coisa. Então, esse autoconhecimento, ele vem desse lugar, é da gente se reconhecer, da gente enxergar a potência que a gente tem, mesmo a gente tendo Apesar os nossos de isso, defeitos. apesar da barriguinha, apesar da estria, apesar da celulite, nós somos mulheres bonitas. Sim. Temos nossa beleza e a gente precisa cuidar dela porque a gente só tem essa vida. A gente só tem esse corpo. É. A gente não tem tempo para ficar correndo atrás de um padrão inalcançável, principalmente para mulheres comuns. Por exemplo, nossa profissão não é o nosso corpo. Nossa profissão não é. E da maioria das mães não é o corpo. As mães são médicas, engenheiras, arquitetas, advogadas, né? Enfim, N profissões. Mas não é musa fitness, por exemplo. Então a gente pauta tanto nossa beleza no corpo, sendo que a gente não vive para ele. Se você malhar 5 horas por dia, com certeza você vai chegar lá. Mas não é a tua vida, entendeu? Então a gente se respeitar, olhando pra gente com amor, é o primeiro passo. E assim, uma mulher que quer se fotografar, né? Nunca fez um ensaio. Não precisa chegar e já fazer totalmente nua. Porque isso vai ser um choque, talvez, entrar em contato com essa, né? Então, fotografa primeiro uns retratos vestida mesmo, um ensaio que tenha a ver com a sua essência. Olha, eu gostaria, né, com um pouco mais sensual, mas não precisa ser totalmente. Então, eu vou respeitando essa mulher, eu vou conversando com ela. Ó, Gabi, eu não gosto do meu braço. Tá bom, eu não vou te convencer que teu braço é bonito. Ou, entendeu? Não vou tentar te convencer. A gente vai, fotografa você com o braço um pouquinho tampado. E você vai se sentir segura. Então, acolher também essa mulher que tá Sim. insegura nesse momento, sabe? Você deve ter fotografado muitas mulheres que passaram, né? Estão passando pelo puerpério, ou já passaram, ou, né, com bebê recém-nascido, que quer fazer até ensaios de família já com o bebê em casa. Então, essa mulher ainda se redescobrindo, se reencontrando, né, como ela era antes, ela não vai mais ser como ela era exatamente. Aquele corpo já não vem mais, né, daquele lugar, daquela mulher. Então, hoje, ela como mãe, ela tem que se olhar no espelho e se reconhecer como uma nova potência. Ela é uma outra mulher, né, com a sua essência, Isso. Ela gerou um ser mas humano. gerou um ser humano, uma outra pessoa. Então, Isso. tem toda essa. Eu sempre falo que o autoconhecimento ele vem de dois lugares. A gente carrega a hereditariedade e a individualidade do ser humano. Então, tudo que a gente tem hereditário, que é o nosso Uhum. corpo físico, a nossa genética, o que a gente carrega. Que a gente precisa respeitar também, né? Exato. E a nossa individualidade, que é a nossa essência. Então, se eu gosto de cores, de colorido, se eu gosto de preto e branco, se eu gosto de um ensaio sensual, se eu prefiro um ensaio família, quais as memórias que eu quero deixar para minha vida e trazendo a fotografia para esse lugar de autoestima, né? Exatamente. Porque a gente tem mulheres, eu conheço muitas mulheres que não gostam de tirar foto. E o não gostar de tirar foto é exatamente estar vulnerável, estar fora do controle. Quando você está sendo fotografada, você está fora do controle daquela situação. Porque é o fotógrafo que está controlando. É ele que está vendo assim. Então você não sabe, ai, será que eu tô bem assim, né? Tá toda posicionada lá, será que assim vai ficar bom? Então é você se entregar. É. E esse ponto é que as pessoas têm medo de chegar. Então tem. Me perdi. Danada, volta, retoma. Estar vulnerável é muito difícil, por isso as pessoas dizem que não gostam de tirar foto. Às vezes não vivenciaram uma experiência boa, né? Foi uma pessoa que não foi acolhedora, que não, né, não soube ser empática no momento, ou então ela nunca se permitiu por não quer ficar fora, né? Não quer abrir mão do controle daquela situação. E Sim. ser fotografada você sabe, é estar completamente nas mãos do fotógrafo, né? Então Sim. você tem que confiar muito nessa pessoa. Essa confiança, né? Como que a gente escolhe um fotógrafo, assim, Gabi? Né, por afinidade? O que a gente tem que levar em consideração na escolha de um fotógrafo? Eu sempre falo para as pessoas, quando você vai procurar alguém para fotografar suas memórias, seja você mesmo, seja sua família, seu casamento, né, grandes eventos na sua vida que nunca mais voltarão,
É assim, fundamental você escolher um fotógrafo, principalmente pela identidade dele. Por exemplo, o que é a identidade? Quando você olha o trabalho do fotógrafo completo, não só as fotos no Instagram. Porque ali o fotógrafo escolhe as melhores fotos daquele trabalho. Então você olha completo, olha no site, né, no blog do fotógrafo, um ensaio completo, um trabalho inteiro. Você fala, nossa, eu gosto dessas cores, eu gosto de como as pessoas são retratadas, eu gosto dos ângulos. E isso é a identidade do fotógrafo, você precisa se identificar com aquilo. A partir disso, você precisa conhecer essa pessoa e ver se você gosta dela, se você se identifica de alguma forma, se é uma pessoa legal, né, que você acha interessante conviver, porque ela vai entrar dentro da sua casa. Né? Sim. Ela vai entrar no lugar mais íntimo da sua casa, que é o seu quarto. Quem que você leva pro seu quarto? É. Ninguém de fora entra no quarto da gente. E não só isso, ela vai trazer esse olhar sensível pro íntimo, Pro pro seu íntimo, íntimo, isso. o seu íntimo individual, né? O seu ser. Exatamente. Ela vai olhar você e vai falar, nossa, eu tô olhando e tô tirando foto dessa pessoa assim, assim, assado. Exatamente. E é os detalhes, né? E por isso que você tem que falar, é essa pessoa que eu vou deixar me olhar. Que eu vou permitir entrar na minha casa, ou seja, onde for, e vou permitir olhar para minha família, registrar, deixar as memórias da minha família para mim, né? Para nós, para minha família. Então, depois que você decidiu identidade, gostou do fotógrafo, buscar alguma indicação importante, se deu tudo certo, a entrega, como que foi, né? Porque o fotógrafo, ele não aperta só um botão, né? Pelo contrário, na verdade, é a única coisa que ele não faz. Então, o processo, às vezes a foto é bonita, mas a pessoa não responde direito, não entrega, né? Não tem tudo isso, toda essa experiência precisa ser positiva. E depois identificar se cabe no seu bolso, né? Dentre os fotógrafos, o que mais cabe dentro do seu orçamento. Mas o mais importante é você se identificar com a identidade da fotografia e com a pessoa, o fotógrafo. Porque a fotografia e o fotógrafo, eles caminham juntos. Eu digo que eles são uma coisa só. A minha fotografia é uma extensão de mim. É o seu ela olhar. fala, você olha a minha foto, você sabe que é minha porque ela fala sobre mim, sabe? Muito sobre mim. E quem é a Gabi? Né? Quem é a Gabi? Quem é a Gabi? Pois é. A Gabi é essa daqui. Bom, eu sou uma mulher que vem um processo de autoconhecimento há um bom tempo. Desde que eu me separei. Sou uma mulher divorciada, né? Hoje eu tô casada novamente, mas assim, eu digo isso porque foi um processo muito importante na minha vida, que me gerou muito autoconhecimento e que eu posso ter mais empatia ainda com as mulheres que eu fotografo. Tanto mães, como não mães, como todas as mulheres que eu fotografo. É de um espectro de mulher para mulher mesmo, assim, sabe? Parece aquele jargão, assim, mas é isso, sabe? De olhar de mulher para mulher mesmo, ter passado por esse processo. Bom, eu sou fotógrafa há 14 anos, comecei muito nova, assim, né? Comecei adolescente mesmo, tive um grande incentivo do meu pai a começar. E a fotografia, ela entrou na minha vida meio por acaso, assim, eu não tenho nenhum artista na minha família, não tem ninguém envolvido com arte, meus pais são funcionário público, assim, eu fui a pessoa que falou, será que vai dar certo? Mas meu pai sempre acreditou. Então eu comecei a fotografar lá com os meus 15 anos, eu tenho um portfólio dessa época. Que legal! Eu tenho impressa, eu fiz eu tinha certeza que eu ia trabalhar com isso, então eu fiz uma pasta, eu tenho ela impressa, assim, fiz uma arte, e daí eu tenho lá portfólio. E daí tem as fotos que eu fazia com uma Cybershot, que foi quando uma Sony, assim, uma câmerazinha que eu tinha. Sim. E daí eu fotografava, tinha blog, fotolog. Acho que era fotolog, né? Então, começou no fotolog. E ali eu despertei interesse, eu falei, não, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero ser fotógrafa. Daí eu escolhi a faculdade de design gráfico, que era aqui, tinha mais a grade de fotografia possível, assim. Design tem muita fotografia envolvida. Falei, é isso aí que eu vou fazer, só pra ter uma formação, porque eu trabalhei como designer muito pouco na minha vida. E aí, eu comecei fazendo formatura, 17 anos eu tinha, e comecei a guardar dinheiro para comprar equipamento. E a partir daí eu nunca mais parei de fotografar. Passei por um monte de coisa. Fotografei, assim, comida, formatura, casamento,
uns produtos. Já fotografei de várias coisas para construir hoje a minha marca, que hoje da fotografia de família faz 12 anos que eu fotografo. Isso que eu ia perguntar, por que que você escolheu, né? Porque existe fotógrafo em todos os segmentos. Fotógrafo de paisagem, fotógrafo Isso, de animais, fotógrafo exatamente. de lugares. Por que você escolheu pessoas, né? Sabe, Nanda, eu escolhi as pessoas porque eu amo me relacionar com as pessoas. Eu aprendo muito com elas. Eu me conheço muito. Eu me vejo muito através das famílias e das pessoas. Eu evolui muito na minha vida conhecendo as pessoas. É uma forma. Eu sempre brinco, como eu até brinquei quando eu entrei aqui, que eu tenho TDA, né? Eu Aham. descobri há pouco tempo. Eu tenho muita dificuldade de ler livros. Mas eu sempre Não, fui eu uma tava dando pessoa. 25 tarefas pra você. E eu Faz isso, tava faz aquilo, faz desesperada. isso. E ela, calma, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. E eu sempre tive dificuldade em ler livros. E eu pensava, nossa, eu sou muito burra, eu sou muito burra. Eu não consigo ler, né? Assim, nossa, li tantos livros. Só que eu não sou, pelo contrário, me considero uma mulher inteligente. E eu descobri que uma das minhas grandes inteligências, assim, das minhas maiores, é a capacidade de caminhar entre núcleos de pessoas, entre classes sociais, entre vários tipos de pessoas e entender o mecanismo de como funcionam as famílias, de como funcionam as pessoas, aqueles casamentos, como eles são organizados. E isso foi me engrandecendo como pessoa, sabe? Aprendi muito. Eu amo fotografar pessoas porque elas me tornam uma pessoa melhor. Tanto por exemplo, os bons e ruins eu aprendo diariamente, sabe? Por isso que eu escolhi fotografar pessoas. E também porque eu consigo desenvolver muita emoção, assim. Sim. Trabalhar. Quando eu fotografava uma comida, ai que coisa, assim, como é que se dirige uma comida pra ela ficar bonita? Não existe. Ela tem muita técnica pra fazer um hambúrguer ficar bonito. E uma pessoa ficar bonita Imagino. não tem muita técnica. Você precisa ter um olhar apurado. Mas não tem. Tem que ter a técnica fotográfica, claro, né? Mas eu digo assim, pra uma pessoa ficar bonita numa foto, ficar linda, dar aquele aconchego na foto, você não precisa montar toda a foto, sabe? É o clique. É, É o é o olhar. olhar, você tá um nível acima da sensibilidade, assim, sabe? Não é só estar ali diante da pessoa e tá. Sim. Precisa estar sincronizado com aquela pessoa, sabe? E sabe que é uma troca fotografia. A pessoa que está sendo fotografada, ela também precisa se É. permitir. Por isso que a gente Porque senão falou a gente sobre não isso, entra. né? Exatamente, de se permitir de entrar nesse lugar de entrega, De né? entrega, isso, De de estar estar ali mais vulnerável. presente. E eu acho Uhum. que muitas coisas que a gente faz da nossa vida, a gente esquece de trazer esse estado presente. É E verdade. quando você vai fazer um ensaio fotográfico, por exemplo, você não pode estar pensando em milhões de coisas, porque senão você está aqui, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, é um Não dá. estado, né, mindfulness. Você tem que estar Isso. em estado presente o tempo todo. E aí, Exatamente, porque senão o Nanda. fotógrafo vai olhar pra você, vai ver que você tá com essa cara de desesperada porque tem milhões de coisas pra fazer e vai chamar sua atenção, né? Se conecta aqui comigo, olha pra mim, faz isso. Isso, relaxa um pouco, né? É, Se for um ensaio de família, por exemplo, a criança começa a ficar nervosa porque tá todo mundo nervoso ali, o negócio não tá fluindo, porque você tem que estar ali. bom, eu amo seu trabalho, né? Falei que eu já tô Obrigada. enjoada do ensaio que eu fiz, que eu tenho que fazer outro, pelo amor de Deus. Então, Tem mesmo. e Gabi, por que que você traz mais a luz natural, assim? O que que tem a ver o flash, essas coisas? Eu quero falar sobre essa questão, não é tão técnica assim, mas pra gente entender esse olhar. Por que que os fotógrafos sempre falam de luz natural, né? Sabe, Nanda, a luz natural, ela tem já tá no nome, Eu né? falei, tira umas fotos aqui, Gabi, vamos tirar aqui. Não, mas tem luz natural? Eu falei, calma, a gente vai gravar à noite. Não, mas não tem luz natural. Nanda, só por você que eu vou Ai, fazer meu isso. Deus do céu. Tem luz natural. Não, mas não tem nenhuma janela? Ela perguntou, eu falei, não, não tem, é uma caixa fechada, um estúdio. Socorro! Então, eu inclusive sou, né, me considero a fotógrafa da luz natural, porque eu acredito na luz natural. Ela tem uma gama de possibilidades e ela tem um nome muito perfeito, que é natural. Então, a luz natural, ela traz a naturalidade mesmo pra foto. Aquela foto que você olha e te dá fala, ai, que delícia, tô sentindo o cheiro desse mar, desse mato, né, Sim, desse café. é Isso tudo verdade. quando ou você pega uma luz assim, geralmente a luz natural
num espaço interno e da janela, né? Então, é muito o que a gente enxerga. É o que o nosso cérebro processa mais naturalmente mesmo, né? A luz artificial, ela cansa, ela é forte, ela é pesada. Tanto é que quando E você você vai fala, relaxar... fica aí. Tem Isso. um Feixe de luz, né? pouquíssimo, assim, não se Isso. mexe. Porque, né? Porque ali é perfeito para trazer muito trabalho de luz e sombra também, é uma parte mais técnica, mas a luz natural em si, ela traz realmente essa naturalidade para a foto mesmo. Para aquele olhar, assim. Tanto é que um filme, né? Quando você assiste... É muito interessante assistir um filme pensando na fotografia. Você vai entender. Se a gente começar a assistir um filme pensando na fotografia, você vai entender por que foi usada essa luz para isso. Por exemplo, filme mais romântico. Geralmente um pôr do sol, uma luz mais quente, um filme mais, né, mais de terror, assim, mais escuro e tal. Mas quando você quer te dar aquela tristeza, é uma luz fria, aquela fotografia azul, assim, que vai te dando aquela melancolia. Então, a fotografia no cinema é muito legal. E quando é filme de espírito, que daí é tudo aquele tom de sepsia, assim, que traz uma coisa antiga, aquelas casas antigas, que dá muito medo. E pode ver que quando você olha uma fotografia, às vezes você não sabe o que está te causando estranheza. Mas às vezes é a luz. Fala, ai, nossa, não sei, não gosto muito dessa foto. É a luz, as cores trabalhadas nela. Isso tudo comunica. Sim. Comunica tudo, né? São todos signos que comunicam. Então, a luz natural, ela também comunica, traz uma mensagem, né? De naturalidade mesmo. Ou seja, se você quiser fazer um ensaio com a Gabi, vai ser na luz natural. Não vai em dia nublado, não adianta ter chuva. Não, tem dia que ter nublado é bom. Dia nublado é bom. Tem que ser dia nublado, tem que ser de dia. De dia. Tem que ser não de importa dia. se tá chovendo ou não. Cada luz comunica uma coisa, mas ela tem que ser de dia. Isso, se tiver chovendo e for dentro de casa, não tem problema. Isso que eu ia falar, vai ficar não dá pra fazer lindo chovendo igual. na floresta, lá, correndo de vestido branco, pra ficar tudo molhado e a câmera estragar. Daí, senão, exatamente. Mas não precisa ter sol sempre, até porque a gente é de Curitiba, né? E exatamente. Aqui, bem se difícil. depender do sol, mas precisa ser a luz do dia para trazer justamente essa... eu sou uma fotógrafa lifestyle, né? Que é justamente trazer a naturalidade do dia a dia. São coisas do dia a dia que a gente traz uma beleza para ela. A gente põe um holofote naquele banho que você dá no seu filho. É a dia. época, é o tempo, é a gente valorizar o tempo, a gente valorizar os detalhes, que aquilo que você tá vivendo está te trazendo. E aí é que a gente entra nessa questão das memórias afetivas, né? Exatamente. Você se olhar e falar, nossa, olha como eu era. E assim... Já pensou o que seria da gente se a gente não tivesse... Por exemplo, eu tenho fotos antigas, né? Do meu avô e da minha avó, tipo, aquelas 3... Aquele que olha no negocinho. Como é que é o nome daquele negocinho? Ai, esqueci agora também. Sabe, Fabrício? Como é que é? Aquele que olha assim? Eu tenho uma... Não é monóculo, né? Mas é um negocinho lá. Eu tenho um monte daquele guardado. E eu olho lá e eu falo, caraca, olha como era. Já imaginou se não tivesse? Como que a gente ia lembrar dos nossos antepassados, né? Então, Nanda, eu sempre falo que a fotografia, ela conta a nossa história. Ela é um documento histórico. Não interessa se é feita num estúdio ou se é feita na sua casa, ela é um documento histórico. Ela está contando um momento de história de vida de uma época. Então, não é para postar. A fotografia não é para postar. Toca nesse assunto, por favor. A fotografia não é só para isso. A fotografia é um documento histórico. Ela está ali para isso. Tirando as influenciadoras digitais, né? Então... no caso, o meu tem que trabalho, postar, né? Vai ter que postar. Mas não deixa de ser, assim. Tudo que a gente está criando de material, assim, é documento histórico. Isso que daqui uns anos vão olhar e pensar, o que será que essas duas pessoas estavam fazendo nessa mesa? Sabe? Exatamente. Não, eu acho que com a internet não vai ter esse limbo de não saber, né? Pois é. Mas a gente não sabe, por exemplo, nossos bisavós, se a gente não tivesse foto ou um quadro, né, alguma imagem, a gente não saberia das nossas origens e também mesmo da gente mesmo, da nossa história. Por exemplo, quando você vê uma foto pequenininha naquele sofá daquela casa da sua avó, com aquela cortina específica atrás, tirada com você mal enquadrada, né? Sim. Tirando mais teto do que você, assim, mas você tá ali naquele cenário que você reconhece, é capaz de você lembrar o cheiro,
o gosto da comida da avó, né? Tudo isso. Isso é memória afetiva. E quando a gente fotografa para a nossa família, a gente fotografa pro amanhã, pro futuro. A gente não, um ensaio de família, ele não é pro presente. Ele é também, né? Claro. Mas, assim, a importância, ela vai ter essa fotografia, ela vai ter uma relevância real, assim, no futuro daquela criança. Porque é um documento histórico para ela. É a história da vida dela. Por isso que eu falo, participem, se entreguem. Porque é para ela. Ah, porque eu não tô bonita, não tô bem. Minha casa não tá linda. Minha casa não tá arrumada. Ainda a gente não terminou a reforma. Isso, a criança tá crescendo. O tempo tá passando. Ela não vai esperar nada disso. Ela não vai esperar você emagrecer, ela não vai esperar você terminar a reforma. Os 6 meses de vida dela é uma vez só. 1 ano, uma vez só. E ela vai crescendo. Então, todo momento que você deixa para depois, você perde. E quando você faz, né, você documenta, você tá deixando para ela. Não é para você. Nossa, acho linda as fotos da minha avó vestida de noiva, sabe? Aquela foto que eu olho e falo, meu Deus, vó, era você. Tipo assim, cara, meu Porque você não Deus, conheceu ela jovem, então que coisa não tem mais essa memória, linda. né? Parece uma boneca, assim, aquele cabelo, uma cintura desse tamanho, sabe? Tipo, como é que entrou naquele vestido? E além de tudo, ela tem o vestido guardado. Ai, Tipo que assim, legal! então junta tudo. É uma memória fantástica da vida. É um privilégio ter uma memória dessa. Uma coisa que você falou de memórias de criança e tal, eu tenho uma particularidade em foto que é só carregando criança no colo. Então, por exemplo, eu tenho foto com as minhas primas bebês. Aonde eu tava segurando uma criança. Então, eu Olha tenho só. foto eu com 5 anos, sentadinha no sofá da casa da minha avó, com o meu priminho no colo, bebezinho enroladinho no coberta. Que bonitinho, eu amo essas Nos fotos. aniversários, eu pegava as crianças no colo, menor do que eu, lógico, né? Então, eu sempre fui pequenininha, eu pequenininha pegava os bebês. Então, eu sempre tava com foto com criança. Sempre que eu olho, tem uma criança na minha foto, Que sabe? curioso isso. É muito Olha engraçado. E olha onde eu vim parar, E né? você, isso fala Trabalhando muito com sobre desenvolvimento você. infantil. Hoje, aonde eu já estive nesse lugar, onde eu queria estar, né? Exato. Então, a vida, ela vai fazendo isso, né? Ela vai afunilando. Só que a gente tem que se permitir. É Não verdade. adianta, né? Eu olhar o que eu quero fazer. Ah, não, eu tenho um viés para isso, eu quero fazer isso. Mas eu também não coloco minha ação no mundo. Exatamente. Eu deixo no Tem pensar, que né? construir isso, né? É, Ai, mas que legal. muito legal. Veja, é uma coisa que você não lembraria disso Não. por si só, entendeu? Não, A talvez gente... algo me despertasse. Ah, eu quero trabalhar com criança, né? Com famílias, que é o que eu faço hoje. Faço mentoria com famílias, eu quero, né? Uma criança de cada vez. Eu sempre falo isso no meu Instagram. Eu falo, eu quero transformar as famílias. O objetivo, a minha missão é essa, né? Eu trabalhar com as famílias para que as famílias tenham um olhar individual com a criança. Então, Perfeito. e trazendo essa questão do ambiente, né? Das memórias da criança. Tudo o que envolve a família. É verdade. Né? O que você está deixando tem para o seu peso filho? muito grande, né? A gente sabe que a família tem uma importância muito grande, assim, totalmente no nosso desenvolvimento, no nosso... Quem a gente vai ser quando adulto, né? Você sabe que na minha família, como eu te disse, não tem nenhum artista. E eu pensava, ai, mas de onde que veio esse viés, né? Eu sou toda artista no jeito de pensar, no jeito de viver, né? Eu funciono de uma forma diferente. Mas eu aprendi isso com terapia, sabe? Porque eu me cobrei muito funcionar de um jeito Por que eu único. penso assim, né? Isso. Por que eu sou? Tenho meu tempo, tenho a minha, né? Aí, observando a minha própria vida, meu pai, que é um homem comum, sem... Né? Ele documentou a nossa infância inteira, minha e da minha irmã, com VHS. E ele documentou mesmo, porque ele não interferia na cena. Então, eu tenho vídeos da minha infância comendo. Eu tenho um vídeo ótimo que eu tô comendo e tô dormindo. E daí, meu pai fica filmando e dando risadinha, assim, sabe? Que legal! Que tremendo a câmera, assim. Tem um Nossa. vídeo dançando na sala na noite de Natal. Tem o vídeo... peladinha depois do banho, assim, sabe? Daí eu tinha a língua meio presa, assim. E daí eu falo, pai, você quer que eu danço? Falo assim pra ele. Daí eu acho que ele faz assim, daí eu faço... Aí eu começo a dançar. E ele não... Eu começo a perguntar e ele não para de filmar. Então ele fazia de uma forma documental mesmo. E aí, em terapia, né? Me conhecendo, eu descobri que daí veio muito o meu desejo de documentar.
Porque eu tenho muita memória, só que eu não tenho vídeo do meu pai no vídeo. Porque ele Pois tá sempre é. gravando. Ele que gravava. Então eu tenho muito tenho vídeo com tudo, menos com muito pouco com ele. Isso é uma coisa que me marca bastante. Mas eu tenho minha infância documentada não é em foto, é em vídeo, mas é muito precioso pra mim. Assim, Era o olhar era o dele, olhar era o que ele dele e tava era vendo. documental, É. totalmente, assim, de uma forma muito muito dele, assim, sabe? E todo mundo tirava sarro dele na época, né? Nos anos 90, assim, era. Ah, lá vem ele com aquela câmera, sabe? E no fim todo mundo ama todos os vídeos que ele fez hoje. Gente, que legal. Muito legal. E conta pra gente a história do seu pai, agora que você tocou nesse assunto. Pois é, meu pai é um cara muito importante pra mim. É meu grande herói, assim, da vida. Meu pai, ele tem uma doença bem grave que se chama ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Ele tá doente há 2013, há 11 anos. E vai fazer 8 anos que ele é acamado, que ele vive numa cama. E ele se comunica só com os olhos. Então, a doença, ela acomete todos os músculos, mas ela não acomete a consciência. Então, ele se comunica por um computador, mas é somente com os olhos. É um software que ele usa, um programa que faz a leitura da íris. Inclusive, ele escreveu um livro com os olhos. Fica a Nossa! dica de inspiração pra gente, quando a gente tá Gente! com preguiça de levantar Ele escreveu um livro com os com os olhos. Como que é o olhos. nome do livro? A gente tá publicando Meu ainda. Deus, Gabi! Meu marido é jornalista, ele tá editando o livro e Que tal, e a gente tá. legal! É um livro simples, assim, não é. Meu pai não é. Meu pai é bem simples, não, mas ele conta um pouco da história da vida dele. E eu acho muito bonito que ele nunca se viu doente. Então, no livro, ele quase não fala da doença. Ele fala muito da vida dele, do passado, todas as histórias. A gente vai chamar o nome, eu acho que o nome dele vai ser Causos do Valdemar. Do Valdemar é o nome do meu pai. Uhum. Porque ele conta muitos causos, sabe? Aham. Mas pouco da doença. E não se ver doente, acho que faz ele estar vivo até hoje tão bem quanto ele tá, assim. É claro, a nossa vida mudou muito. O pai era o centro da nossa família. Isso é eu, minha irmã, minha mãe e ele, né? E a nossa vida mudou tudo, desde casa, tudo assim, mudou tudo, né? Minha mãe era funcionária pública e ela teve que pedir exoneração. Então ela, né, terminou a carreira dela. Nossa vida mudou toda ficou em volta do pai, assim. E a gente sempre esperando o dia que ele ia morrer. Porque, assim, os médicos falaram: olha, é no máximo 5 anos. Então, assim, tudo que ele avançava a doença, a gente falava: agora vai, né? Então, foram anos esperando o dia que ele ia morrer, assim. Até um dia que a gente decidiu: não, vamos começar a viver. Porque Sim. não tá dando pra ficar assim, né? Ficou todo mundo doente, na verdade. Porque uma doença adoece a família toda. E aí, eu comecei a fazer um trabalho de olhar por outro viés a vida, de um modo geral, assim. O que tem importância, o que tem relevância. Não é que eu sou, nossa, Buda, entendeu? Que não me estresso com nada, pelo contrário. Mas assim, ai, bateram no meu carro. Tem conserto? Tem, ótimo. Consertado. Fechou. Ai, quebrou a minha caneca preferida. Poxa vida, mas dá pra comprar outra? Dá. Ótimo. Agora, uma doença que não tem cura, que você vê a pessoa definhando, sabe? Todo dia se perde um pouquinho. Perde o movimento, perde a voz. Quando perde a voz, é assim, nossa, dilacerante. Aí perde a. Não consegue mais comer, não consegue respirar mais sozinho. Então, assim, quando você vê isso, você vê que tem prazeres na vida que a gente não tem. Tem pequenas coisas na vida que a gente não dá valor. A gente não dá valor, assim, ao prazer de comer, conseguir deglutir, conseguir sentir um cheiro, conseguir levantar, você poder ter a mobilidade, poder falar. Então, isso mudou muito a minha vida. É assim, isso aconteceu quando eu tinha 20 anos. Então, eu fui empurrada pra maturidade, assim, ó, vai. Vai de uma vez, menina. E daí Nossa. a minha vida mudou muito, minha perspectiva de vida mudou muito. Tudo que eu valorizo hoje mudou muito. Então eu entro nas casas das pessoas sempre pensando com esse viés.
nem sempre as pessoas estão nessa mesma vibe que eu, né? Às vezes elas não, mas eu tento trabalhar muito isso como minha identidade, assim, esse resgate da nossa própria história, porque o que eu tenho, a voz, ai, não quero me emocionar. A Pode se voz, emocionar. meu pai, ele não tinha um WhatsApp quando ele ficou doente. Uhum. Então, a única voz que eu tenho dele é dos vídeos. Então, é a única voz que eu tenho. Tem um vídeo bem lindo com ele, assim. Tem um vídeo que minha mãe gravou, que aparece ele. Era bem bebezinha, mas era a voz dele. Então, isso é muito marcante pra mim, porque eu não escuto a voz dele há muitos anos. E hoje os olhinhos dele é a voz dele, né? Sim. Então, isso mudou muito. Toda a minha perspectiva de vida, a forma como eu enxergo a vida e como eu enxergo as pessoas, é impossível ser igual como antes, né? Ô, Gabi, e você falou que ele tem consciência, ele escreve com os olhos. Você mostra o teu trabalho pra ele, que você faz hoje? Mostro bastante. Ele, E o que ele que ele vê, escreve? ele usa o WhatsApp, o meu pai, assim, como ele ficou muito tempo na cama ali, né? Ele perdeu um pouco a noção de mundo, assim. Ele é consciente, ele não é, né? Mas ele acha bonito e tal, mas eu acho que ele não consegue me ver muito como adulta, sabe? Assim, então eu acho que ele sempre me incentivou muito a ser fotógrafo. Eu falo, pai, hoje eu consegui, eu vivo da fotografia. E ele fala, que legal, filha, tenho muito orgulho, mas acho que ele não tem dimensão Do que do é? que é, de quantas famílias eu fotografo. Mas dimensão mesmo. Mas ele sabe de tudo. Ele sabe, me pergunta, manda mensagem. Filha, trabalhou hoje. Ele manda WhatsApp com os olhinhos, mas ele manda. E E essa tua escolha, né, de trabalhar com ensaios de família, então trazer esses valores para a família, né, esses momentos, isso está dentro de você. é, O que você gostaria? Você acabou de falar, eu queria que meu pai tivesse, né, no vídeo, ele tá só filmando, né? A isso. importância de você trazer o ensaio da família. Isso para todo mundo tá presente. É, Todo mundo se vê naquela foto. Porque sempre um tá tirando, né? Ou então, assim, pede pra avó, pra tia tirar, mas não é a mesma coisa. Não tem uma direção cuidadosa, né? Às vezes não arruma, assim, um pouquinho que você arruma um pouquinho o cabelo da pessoa, né? Já ajuda ela a se sentir mais segura para aquela foto. sim. Então é você, para todo mundo estar presente e uma interação de todo mundo. Porque ela existe. Às vezes a gente pensa assim: "Ah, mas eu não fico assim com meu filho na cama", que nem é uma foto, né? Uhum. Pose, né? Isso. Definitivamente, você não fica exatamente naquele ângulo e tal, porque aquilo a gente posiciona uma questão técnica, de luz e tudo mais. Mas eu tenho certeza que antes de dormir, tem toda aquela pulação na cama, todo mundo brinca depois do banho. Sabe quando o bebezinho sai do banho, sai peladinho, correndo pela casa e tal? Uhum. Isso existe, isso acontece, só que a gente nem percebe É, que tá no nosso dia a dia. Faz tão parte, você brinca assim com seu filho. Espero. sim. Né? Você brinca assim, tá ali. Só que eu dou uma direção para ter uma técnica melhor e ter uma beleza e tudo mais. Mas aquilo existe, sim. São vocês. É, esses ensaios de família têm muita essência, né? Traz muita. Às vezes a gente fica posando demais pra foto, né? Geralmente numa cena que você tá olhando ali, você fala, não, não é pra fazer isso, é pra você ficar natural, É, fazer da forma isso. que tem que ser. A fotografia lifestyle, ela tem uma direção ela tem uma direção espontânea. Então, ela é uma direção afetiva. Existe uma direção porque precisa ter uma técnica. Precisa ter. Que eu não consigo fotografar. Eu não posso, como fotógrafo, fazer de qualquer jeito, né? Eu tenho que fazer direito. Então, eu Sim. preciso posicionar na melhor luz e tal. Então, eu fotografo ações e não poses. Então, assim, agora, né? Olha, faz com o teu filho aquela brincadeira que você sempre faz. Eu faço assim, eu levanto ele assim e brinco na barriguinha, por exemplo, sabe? Assim. Então, isso, faz isso. Daí eu posiciono na luz certa para ficar tecnicamente bem feita, mas Sim. a ação ela já existe. Eu não tô inventando. Ó, faz assim, mas você nunca ergueu seu filho, então não faz, né?
É. Mas, agora dá um cheirinho nele. Você dá cheirinho no seu filho, você sabe, né, Nanda? Que Sim, o aquele tempo cheirinho no todo no pescocinho. cabelinho. É isso. Falo, dá a cabecinha pra mamãe É, cheirar. viu? Isso existe, a É. gente faz isso. Então, Então, a direção, ela tem um direcionamento para luz, para técnica mais da foto, e não e as ações, elas são mais espontâneas. Mas para as pessoas se sentirem seguras. O que elas vão fazer com a mão? Ai, o que eu faço com a mão? Tá bom meu A cabelo? Tá, gente não sei o nunca quê. sabe, né, onde Tô colocar a toda mão. torta, tudo não sei o quê. Então, o fotógrafo ele vem te dar essa segurança. Por isso que existe uma direção, sim, para te dar essa segurança. Mas não necessariamente vou só de fazer pose. Agora, para e fica aí, né? Às vezes acontece. Porque às vezes a família não tá se entregando, tá querendo controle. E daí eu tenho que ser mais objetiva, né? E tal, para o negócio fluir. E ser mais direta. Mas a maioria das famílias é uma direção com ação, assim, sabe? É bem legal. Você trouxe a tua história, né, de inspiração, de força, de superação da sua família também, né, com relação ao teu pai. E eu acho que você levar essa essência para as famílias do que você vive, né, dentro da sua casa e o que você gostaria que tivesse acontecido, né, de você ter a imagem do seu pai nos vídeos, toda essa questão. Então, hoje, realmente, você pode inspirar outras famílias, né, como fazer, o que você, né, trazer esses detalhes de um ensaio. Então, eu queria que você falasse, assim, se teve alguma história de alguma família, né, que você estava lá fotografando e que você lembra, nossa, alguma coisa que você, né, que te marcou, assim, nossa, esse ensaio foi uma inspiração para mim, para outras coisas. Isso que você trouxe de valores da sua família, o que na sua profissão te marcou, assim, de família? Teve um ensaio que eu fiz que foi na. A família tem uma chácara em Urubici. E daí foi super difícil organizar todo mundo e tal. Ela teve que pegar um feriado meu, porque é longe, né? Sim, Mas muito. ela falou: não, eu quero, eu quero. E aí a gente foi. Era família, não era só família núcleo, era família núcleo mais os primos, os avós, então tinha uma galera. Nossa, queria tirar aquela foto, assim. Não, eles queriam documentar o que eles fazem na chácara, na fazenda, quando eles estão Ah, juntos. E daí eu falei, claro, vamos aí, né? Fui. E tá, essa minha cliente, ela não gosta muito de fazer pose, assim, de parar. E daí eu falei, pra mim foi mais lindo ainda documentar, né? E foi muito especial, porque eles realmente têm ações juntos. Então eles acordam juntos, é uma mesona de café da manhã toda assim. A avó faz um café específico lá, então eu fotografei ela passando esse café. Aí eles pegam, com o pijaminha que eles estão, cada um pega uma canequinha e vai tirar o leitinho da vaca, direto nossa, na canequinha. E isso, eles têm um nome para esse esse ritual. ritual, isso, Uhum. esse ritual da família. Isso acontece. E como isso acontece, as fotos ficam muito naturais. Não é uma coisa que eu tô falando, então vamos lá tirar leite da vaca para ficar uma foto bonita. Não, eles fazem isso. Então ficou assim, um ensaio muito marcante. Eu fotografei a relação do vô, eles faziam a fogueira. Então Nossa. tinha eles cortando as lenhas, montando a fogueira, em volta da fogueira. Tem um retrato que eu Você fez fiz. um álbum, né, para eles. Olha, foram 3 dias Nossa, fotografando. imagina esse álbum, que legal. Foi muito mágico, foi um dos ensaios que mais me marcaram, assim. Eu tenho um retrato que eu amo, que é do vô com o menininho, eles estão na frente da fogueira, então a luz é a única que ilumina a fogueira, que ilumina eles. E eles estão, assim, muito conectados entre eles. Eu só sou uma observadora. Isso é, assim, um sonho de todo fotógrafo, ser visto Nossa. como um observador daquilo, sabe? É, esse foi eu acho que foi o ensaio que mais me marcou, assim, como um dos que mais marcou, né? Tem vários, mas que eu pude extrair, assim, acho que as pessoas precisam entender que a fotografia, se você tiver ações, eu vou estar documentando essas ações. Então, assim, se você pegar e dar um banho no seu filho, é uma cena. Se a gente Sim. imaginar a nossa vida como um filme, assim, imaginando ela como frames, assim, sabe?
Sim. Se você imaginar ela, dá muita foto. Muita coisa. Meu Deus. A hora que O você... meu dia de hoje, meu Deus do A céu. hora que Ia você dar. cozinha, a hora que você tá ali carregando um monte de coisa, com um lado da sua filha, outro lado as coisas. Isso é legal. Isso é vida. Isso é vida. É. E quando as pessoas se permitem fazer ações e eu só ser uma observadora, nossa, aí o resultado fica inacreditável, assim, sabe? Uma coisa, Transborda, né? nossa, muito mais do que só esperar fazer pose, sabe? Acho que acho que a maior dica que eu dou para as pessoas quando elas fotografarem é: façam o que vocês costumam fazer juntos. E daí vem a reflexão, o que nós fazemos juntos? É. O que é? Ai, mas a gente não faz nada. Como não? Tenho certeza que vocês Faz dão muita banho, coisa. comem, tem um momento de vocês. Eu tenho certeza que tem. Tem muita coisa. Ô, Gabi, e o que que a gente pode falar, assim, para as mães, né? A gente voltando, você tocou nesse ponto, né? Falando do seu pai no vídeo, mas e as mães, que geralmente também não aparecem? Gente, você tá tirando aqui... Eu, por exemplo, eu tiro foto da minha filha. Só da minha filha. É. Aí, Esse é muito... volta e meia, eu tô aqui, ó, na selfie. Ai, que saco! A mãe, ela sofre muito, porque ela pega os momentos espontâneos com o pai É. e ela acaba ficando sem foto, né? Eu sempre falo para as mães, por favor, contratem um fotógrafo por vocês também, para vocês lembrarem para vocês a mãe que vocês estão sendo. Porque vocês, melhor do que ninguém, como mãe, sabe que é engolido pela maternidade, pelo dia a dia da maternidade, né? Pela aquela rotina. Ela engole um pouco o lado da mulher, assim, que ela não consegue. Às vezes ela pensa, nossa, eu nem sei se eu sou uma boa mãe, porque tô fazendo tudo errado, né? Aquela cabeça, assim, tipo, toda contaminada por toda a rede social, por toda a pressão da sociedade. E daí quando você vê que o seu filho gosta muito de estar com você, que você tá ali naquele quentinho do seu colo, ou brincando, ou dando aquele banho, você vê, nossa, eu sou uma mãe. Massa, entendeu? Meu filho, olha aí, meu filho tá comigo. Sim. E a mãe precisa aparecer. Ela precisa aparecer nas fotos. Eu acho que vale um toque, né, pros pais. Olha, façam, fotografem também as mães, né, espontaneamente. E as mães, se elas não tiverem isso, contratem um fotógrafo para se ver também. Eu tenho certeza que a relação com essa culpa maternal, ela diminui um pouquinho, assim, sabe? Sim. Um pouquinho que seja. Só dá aquele afaguinho no coração, assim. Você vê que... Ai, olha meu filho que lindo comigo, sabe? Sim, dá até né? Acende uma Ai, luzinha. nossa, eu acho que tá tudo bem. Mesmo não parecendo estar, muitas vezes, né? Sim. Pelo menos é o relato da imensa maioria das mães, assim, que elas são... nasce uma mãe, nasce uma culpa, assim. É o que todas me contam, né? Então, eu tento minimizar um pouquinho essa culpa, fazendo elas estarem presentes nas fotos. Dou bastante atenção para isso. Tem uma história que é um casal que adotou 2 menininhas. Essas 2 menininhas, elas moravam num abrigo no Mato Grosso. E aí a assistente social falou assim: vocês vão adotar essa criança, mas para isso, para vocês levarem ela, vocês têm que levar a irmãzinha também, senão não tem como, né? Não tem como separar as duas, então tem que levar as duas. Esse casal já estava há mais de 15 anos tentando engravidar, não conseguia, e eles foram, né, entraram para a fila de adoção, adotaram essas 2 meninas. E aí elas vieram com um novo nome para casa, né, registradas, enfim. Só que eles fizeram um ensaio das meninas no abrigo. Então, essa era a história delas, aonde elas estavam morando naquele momento. E quando elas chegaram em casa, eles fizeram um novo ensaio. Ai, que legal. Então, é como se eles estivessem chegando com elas da maternidade. E claro, aham. Então, quando as pessoas iam na casa deles, elas corriam pegar os álbuns. Olha, eu morava aqui, Isso. mas agora eu moro aqui. Olha que legal. E daí tudo preparado, né? Para receber as meninas, o quartinho, tudo. Então foi a chegada delas. Exatamente. Imagina esse registro. Olha, me arrepia. Nossa, Imagina demais. esse registro. Eles tiveram essa percepção
de guardar essa memória E para deixar a elas. história, isso, esse documento para elas, né? Da história Independente delas. se elas moravam no abrigo, né? Que não Uhum. tiveram ensaio da mãe, da gestante, elas não mas essa é a história Essa é a delas. história delas. Imagina elas adultas, né? Vendo isso. Nossa, muito lindo. Fantástico. Muito, muito impactante, assim. Acho que Eu lembrei porque você falou, né, dessas coisas assim que a gente muitas vezes não, né? Ah, não vou registrar isso. Ah, não quero fazer isso é isso. bobagem, isso, imagina. É. Tira aqui umas fotinhas com o celular. Fotinhos com o celular é uma coisa que a gente tá se perdendo. É. A gente não sabe mais o que a gente tem no telefone da gente. Meu Deus Não do céu, não sabe. sabe. É 1 milhão de fotos que a gente não tem controle. E isso não tá sendo um documento, tá? O pior é que nem eu, que faz um monte de ensaio e não Não imprime, revela. não revela, não é? Esse Não era coloca no livro lá. Acho que esse é era o um pior, ponto. né? Esse é um ponto. Imprimam as fotos. É. Eu falo para as pessoas, imprimam, porque a gente vê, primeiro que ver com as mãos é muito gostoso. É. E a gente consegue fazer uma seleção, porque tá, você tem lá 300 fotos de um ensaio. Você não vai acessar aquilo toda hora para ver. Não. Agora, se tá impresso ali, primeiro que a criança tem acesso à história dela. Você não vai falar, ai filha, peraí que eu vou procurar aqui no Google Exatamente. Fotos ou no iCloud. É. Onde que tá lá Não, mesmo? vivo falando pro meu marido, bota na nuvem aí, mais esse ensaio, não sei o quê, porque, né, é tanta foto. Muita, a gente se perde. E aí tem que revelar. Tem que gente, ter a caixa da foto. Tem que ter o porta-retrato para você lembrar, para você olhar. E tem que ter a caixa da foto. Tem que ter a caixa dos álbuns. É importante. E é bom fazer logo em seguida para você não ficar com preguiça depois, se perder. Sim. Se não for fazer um álbum, um fotolivro, né, com o fotógrafo, imprime ali na reveladora, mas faça a caixa de fotos. Você sabe que eu dei para os meus afiliados? Os meus afiliados, eles só ganham foto. Eu não dou presente, será, caros para eles. E daí eu dei para eles 2 caixas de MDF cruas. Comprei com as letrinhas assim, Memórias do Fefe, Memórias da Nina. Dei para eles com tinta e imprimi assim, ó, um camalhaço de foto para cada um. E juntei tudo, as fotos. E falei assim, olha, essa é a caixinha de memória de vocês, que a Dinda tá dando, para vocês pintarem conforme vocês quiserem, assim, escolherem. Pintar do jeitinho que vocês querem, vocês vão colar e vocês vão separar qual foto é de quem. Quando tiver os 2, tinha uma para cada um, né? Uhum. Aí eles foram juntos. Ah, essa é minha. Ó, essa... E daí eles ficaram 1 hora, porque era muita foto, separando na caixinha de cada um qual era de qual. E daí e eles guardam as fotinhas lá. Daí eu falei, ó, vocês podem guardar outras coisas aqui na caixa de memória de vocês. Essa é de vocês. Muito e eles legal. gostam muito. Foi bem... Eu sempre quis fazer isso. Mas como eu não tenho filho, eu fiz com os meus afilhados. Eu tenho a minha caixinha da memória lá, de memórias da minha infância. Eu acho Tudo bem guardadinho, importante. os álbuns, tudo. É muito legal. O digital perdeu um pouco disso. A gente Sim. tem que resgatar, porque Muito. é muita foto no digital, na nuvem. A gente não vai ter acesso a todas. A gente esquece, não adianta. Exatamente. Gabi, a gente já está quase encerrando aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas. A gente já falou tanta coisa, mas assim, acho que para fechar, o que a gente pode falar sobre memórias, né, real, assim, afetivas, essas lembranças que a gente vai deixar. Qual que é o recado que você deixa para essas pessoas, como fotógrafa? E tem uma frase que eu falo, que inclusive eu uso muito ela, que é: nada é tão seu quanto suas memórias. E é isso que eu acredito. Eu acredito que as memórias nossas fazem parte da nossa história, contam quem nós somos, faz com que a gente nos conheça melhor, nos veja de outros ângulos, além do ângulo da selfie, porque estamos falando de um mundo de selfies hoje, então que olhe, nossa, que a fotografia, ela de família especificamente, não é feita para postar, apesar de parecer, não é. É para nós. E quando a gente voltar essas memórias para dentro, não externar tanto, a gente vai entender a importância delas. Então, eu sempre falo isso, que nada é tão nosso quanto as nossas memórias. Sim. Lindo. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Gente, que a gente possa se conectar cada vez mais, né? Trazendo conexão, memória, lembrança, toda essa parte afetiva que a fotografia deixa pra gente. Eu acho que, independente disso,
sendo, né, todas as profissões que a gente já falou aqui no programa, que a gente trouxe os profissionais, né? Eu acho que o que a gente tem que resgatar, né, como essência, são as mensagens de amor que a gente deixa. Então, o que que a gente tá deixando aqui, né? Falando sobre essas conexões, essas memórias que a gente tem que trazer para nossa família. É você estar presente no lugar, né, verdadeiramente registrando, fazendo com que os seus filhos entendam, né, como é que você vai deixar essas memórias para os seus filhos. Que são Exatamente. as memórias deles, né, essas histórias. E que não existe tempo certo, não existe idade certa para fotografar. Fotografia de família não é fotografia só de bebê. É. Fotografia de família é você com a sua mãe, é você com a Não sua é só avó. gestante. Não é só gestante, Não. não é só bebê. A gente esquece que a gente tem mãe ainda, ou, né, ou tem pai ainda, assim, a gente tem vovó, a gente não atualiza os nossos retratos. Eu fotografei já muitas famílias de mãe e avós, mãe, filhas e avós, assim, né? Netas e avós, E, gente, é muito precioso. Porque é um outro, de novo, é mais uma memória, sabe? Não é só a memória da nossa infância, é a memória também da nossa vida adulta, né? Uma criança, às vezes, as mães deixam muito de fotografar depois dos 5 anos, por exemplo. Raramente fotografa depois dos 5 anos. E essa é uma coisa que não é muito costume aqui no Brasil. Fora do Brasil tem mais costume de fotografar maiores. Mas não deixem de fotografar, porque fotografia de família não é só de bebês e de gestante. É sobre a nossa vida, nossa família. A nossa família é constituída, né? A nossa família núcleo, pai, mãe, irmãos. E nossa família é constituída depois com o nosso cônjuge, enfim. Tudo isso é família, né? Diversas formas, né? Diversas formas família, de tem família. Família com pet, Isso. que é pra registrar. Família que é só o casal, é uma família. É uma família, exatamente. É tudo que a gente não pode deixar de fotografar, achar que só existe esse molde, né? Esperar um filho e daí depois o bebezinho. Até um aninho. Depois não precisa mais fotografar, não. Tem que fotografar ainda. Tem muita história pra contar. Exatamente. Ai, linda, obrigada. Obrigada. Eu tenho que fazer o meu lifestyle agora com você. É verdade. Gente, obrigada. E fiquem ligadas nesse episódio. A gente vai deixar o arroba da Gabi. Mas fala teu arroba. Gosto que as pessoas falam. Meu arroba é Gabi VICZ. Gabi Vix. Vix. Olha que chique, gente. Gabi Vix, que chique. Fácil de lembrar, curto. E um beijo, fiquem com Deus. Obrigada. E curta o vídeo aqui, hein? Já compartilha com outras pessoas. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.